Ela era virgem. Ele era seu melhor amigo e também um dos homens mais ricos de Nova York. O que ninguém esperava era que, numa noite inesperada, ela bateria à sua porta com um pedido que arriscaria tudo. A amizade deles, o respeito e talvez até seu coração. Mas o que ele fez naquela noite mudou os destinos de ambos para sempre. Você acha que sabe como essa história termina, mas a verdade é que nem ela poderia imaginar o que viria a seguir. Se essa história já capturou sua atenção nos primeiros segundos, inscreva-se no canal, ative as notificações e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Deixe seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com alguém especial e prepare-se para se emocionar. O ar sufocante dentro do 15º andar da Techline Solutions envolvia Samantha Miller como um manto úmido. O ar-condicionado quebrado havia transformado o escritório de paredes de vidro em um forno lento, e o calor do fim de julho em Manhattan piorava tudo. Samantha, 23 anos, sentia sua blusa grudada nas costas como uma segunda pele. Tentou ajeitá-la discretamente, mas nada ajudava. O suor escorria na base do seu pescoço. Suas bochechas ardiam, não só pelo calor, mas pela ansiedade crescente que apertava seu peito. Ela acabara de receber um e-mail enigmático. O Sr. Bennett gostaria de vê-la imediatamente em seu escritório. Richard Bennett não era um homem que chamava alguém casualmente para seu escritório. Ele era diretor regional da Techline, um homem de poucas palavras e olhos penetrantes. Com pouco mais de 50 anos, sempre impecável, sua voz era calma, como água parada, mas sua presença carregava o peso de alguém que construiu impérios e enterrou concorrentes com a mesma precisão fria. Samantha respirou fundo, ajeitou a saia e caminhou em direção ao escritório dele com passos firmes. Cada clique do salto ecoava mais alto do que o normal pelo piso. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher composta por fora. Coque baixo, salto modesto, blusa ajustada, mas por dentro uma tempestade começava a se formar. Quando bateu, a porta se abriu com um leve zumbido. "Entre", disse Richard, sem levantar o olhar. Ela entrou. O frescor do escritório contrastava com o corredor abafado. Aparentemente, o ar-condicionado dele funciona bem, pensou. Ele fez um gesto para que ela sentasse. "Vou direto ao ponto", disse finalmente, encontrando seus olhos. "Há uma vaga para a qual gostaria de indicar seu nome." Samantha piscou, surpresa. "Uma vaga?" Ele assentiu. "Na Innovate Corp, assistente do diretor, George Whitman." Seu coração acelerou. Innovate Corp não era apenas um avanço, era um salto, era onde carreiras de verdade eram feitas, onde as pessoas dobravam ou triplicavam sua renda e nunca olhavam para trás. Sua mente tentava acompanhar enquanto ele continuava. $15.000 por mês, plano de saúde completo, viagens internacionais e o tipo de acesso que abre todas as portas. Ela não conseguiu evitar o suspiro que escapou de seus lábios. "Já trabalhei com Whitman antes", continuou Richard. "Ele confia em mim. Se eu disser que você está pronta, você terá a entrevista." Ela assentiu devagar, tentando processar. "Não sei o que dizer." "Ah, obrigado." Mas o sorriso dele a interrompeu. Não era bondade, era cálculo. "Só tem uma coisa", disse ele baixando a voz. O estômago dela apertou. "George é exigente", disse Richard, alongando a palavra. "Ele gosta que suas assistentes executivas tenham um certo tipo de presença. Maturidade, confiança, experiência de vida." Ela inclinou a cabeça. "Experiência de vida?" Ele recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados. Ele quer alguém que já tenha vivido um pouco, que não seja ingênua. A pele de Samantha arrepiou. Havia algo no tom dele, uma insinuação que ela não conseguia identificar. Ou talvez não quisesse. "Vi seu currículo, Samantha. Seu histórico acadêmico é impecável.
Suas avaliações aqui são ótimas, mas George valoriza instinto, sofisticação, um tipo de preparo pessoal. O ar entre eles ficou pesado. Ela estreitou os olhos. Você está sugerindo que eu não estou pronta? Estou sugerindo que talvez você precise considerar se apresentar de outra forma, se esse trabalho for importante para você. Silêncio. As luzes fluorescentes acima pareciam zunir mais alto, enquanto ela processava o subtexto. Ele não estava falando de habilidades, nem mesmo de trabalho. Sua mente corria para todas as formas que um homem como George Whitman poderia usar para selecionar uma candidata. Experiência de vida, preparo pessoal. Então veio o momento que ela replearia na mente pelos dias seguintes. Richard inclinou-se para a frente, com a voz mais baixa. Perdoe minha franqueza, mas seu arquivo inclui anotações sobre seu passado, sua criação, até mesmo sua história social. A respiração dela falhou. Você é inteligente, Samantha, mas ainda é muito. Ele fez uma pausa, protegida. A palavra a atingiu como um tapa. Como você sabe tanto sobre minha vida pessoal? Ela perguntou, forçando a voz a permanecer calma. Ele levantou as sobrancelhas. Fazemos checagens de antecedentes. Não se trata de julgamento, mas de adequação. George não diz isso em voz alta, mas eu sei o que ele procura. Uma mulher que se comporte como quem já passou pela vida. Você é jovem, inocente até. Isso nem sempre é uma força aos olhos dele. Seus dedos se fecharam em punhos no colo. Então, finalizou Richard, se você quiser essa oportunidade, pense na história que quer contar quando entrar naquela sala. Pense em como quer se apresentar. Você tem 5 dias. Ele voltou a olhar para a tela do computador. A conversa acabou. Samantha levantou-se com as pernas trêmulas e saiu sem dizer uma palavra. A pele queimava, mas não era mais pelo calor. No banheiro, ela se apoiou na pia e encarou o espelho. Era isso que significava ser mulher neste mundo? Ser medida não pelo mérito, mas por alguma medida fabricada de maturidade definida por homens. Seu reflexo a encarou de volta, olhos arregalados, coração partido, humilhada, e ainda assim, por baixo de tudo, algo mudou. Não raiva, ainda não, mas algo, uma decisão se formando. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Brooklyn, ela ficou acordada no escuro, o celular apertado na mão. Pensou em todos os sacrifícios que fizera para chegar até ali. Todas as vezes que escolhera segurança ao invés de risco, silêncio ao invés de honestidade. Abriu suas mensagens. Havia apenas uma pessoa para quem poderia ligar. Uma pessoa que conhecia todas as versões dela, dos segredos de infância às falhas recentes. Uma pessoa que nunca a julgara, mesmo quando ela mesma não se entendia. Nathan Brooks, herdeiro de um império empresarial, seu melhor amigo, o único homem que ela jamais ousara ver por outro prisma. O polegar pairou sobre o teclado. Ela hesitou. Então, com o coração batendo forte, digitou: Nathan, preciso falar com você esta noite. Ela enviou a mensagem e esperou pelo momento que mudaria tudo. A noite havia caído sobre Manhattan como uma cortina de veludo, abafando os sons habituais da cidade. Samantha estava em frente ao imponente prédio de vidro no Upper West Side, seu reflexo fragmentado pelas portas duplas da entrada. Eram quase 11 da noite, e as ruas estavam mais silenciosas do que o normal. Apenas um táxi passando, um poste de luz piscando, e o peso do seu próprio coração pulsando em seus ouvidos. Ela havia pegado 3 trens e caminhado 12 quarteirões para chegar até ali. Poderia ter pegado um táxi. Nathan teria mandado um carro se ela tivesse pedido, mas caminhar fazia parecer uma decisão, como se ela estivesse reivindicando algo, embora ainda não entendesse completamente o que. A mensagem dela fora simples: Nathan, preciso falar com você esta noite. Ele respondeu quase instantaneamente: Claro, venha quando quiser. Agora, diante do prédio dele, ela hesitou. O que ela estava realmente fazendo? O porteiro a reconheceu e a deixou entrar sem dizer uma palavra.
Seus saltos ecoavam no chão de mármore do saguão enquanto ela seguia até o elevador privativo, que levava direto à cobertura. Ela estivera ali apenas algumas vezes antes, geralmente em feriados ou ocasiões especiais. Nunca assim. Nunca naquela hora. Nunca com aquela tempestade girando dentro do peito. Quando as portas do elevador se abriram, Nathan já estava lá. Vestia um moletom azul marinho, calça de moletom cinza, descalço, segurando um copo de água. Seu cabelo escuro estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele várias vezes, e seus olhos, aqueles olhos cor de avelã calorosos, imediatamente buscaram os dela, procurando algo não dito. Sammy, ele disse suavemente, o que aconteceu? Ela entrou, de repente insegura sobre como começar. O cheiro de sândalo ainda pairava no ar, familiar e reconfortante. A cobertura estava pouco iluminada, silenciosa, quase reverente. Um disco tocava suavemente ao fundo. Miles Davis, pensou ela, mas seus pensamentos estavam altos demais para perceber. Ele colocou o copo no chão e fez um gesto em direção ao sofá. Sente-se comigo. Ela assentiu, seguindo-o para a sala. A cidade se estendia além das janelas do chão ao teto como um mar de estrelas. Ela sentou-se rígida na beira do sofá, enquanto ele cruzava as pernas ao lado dela, preocupação esculpida em cada ângulo do rosto. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela em voz baixa. Ele ergueu levemente as sobrancelhas. Qualquer coisa. Não, ela balançou a cabeça. Quero dizer, preciso te perguntar algo que pode destruir tudo. Nathan inclinou-se para a frente. Você está me assustando. Ela respirou fundo, depois outra vez, os dedos torcendo no colo. Me ofereceram um emprego, disse tentando firmar a voz. Um emprego enorme, assistente executiva do diretor na Innovate Corp. Nathan sorriu. Sammy, isso é incrível, mas tem um porém. O sorriso desapareceu. Ela contou tudo sobre Richard, sobre a sugestão de que ela não tinha experiência suficiente, sobre a implicação de que seu valor como profissional, de alguma forma, dependia de algo que ninguém tinha o direito de sequer considerar. Nathan ouviu sem interrupção, as mãos entrelaçadas entre os joelhos, os olhos nunca saindo dos dela, e então veio a parte que ela havia ensaiado mentalmente várias vezes no trem, mas que ainda parecia impossível de dizer em voz alta. Eles querem alguém com experiência de vida, ela sussurrou, e eu percebi que se não mudar a forma como me veem, nunca serei escolhida para algo assim. A expressão de Nathan escureceu. Isso é nojento, é ilegal. Eu sei, ela interrompeu. Mas não foi por isso que eu vim aqui. Ela o olhou, a garganta apertada. Vim porque quero que seja você. O silêncio caiu entre eles, tão pesado que quase quebrou as janelas de vidro atrás deles. Ele a encarou, imóvel. O quê? Disse quase ao seu ouvido. Quero que você seja o primeiro. Confio em você. E não quero passar por isso com alguém que eu não conheço. Alguém que não se importa comigo. Nathan recuou devagar, como se as palavras dela tivessem tirado o ar de seus pulmões. Samantha, você não quer isso. Quero. Ela podia sentir seu pulso nas pontas dos dedos. Não é mais só sobre o emprego. É sobre eu assumir o controle, fazer algo que eu escolha, pela primeira vez. Nathan passou a mão no rosto e se levantou abruptamente. Caminhou até a janela, olhando para fora, depois se virou para ela. Você se escuta? Perguntou suavemente. Está assustada, está com raiva, está machucada, e acha que entregando algo vai se sentir mais forte. Mas, Sammy, isso não é você. Não sou criança, ela respondeu com um estalo na voz, traindo as lágrimas que se acumulavam nos olhos. Passei a vida inteira esperando, sempre esperando o momento certo, a pessoa certa, a versão certa de mim mesma. Mas quando esse momento chega, a voz dele suavizou. Chega quando você não estiver tentando provar nada para alguém que não importa.
Ela agora estava de pé, encarando-o. Você importa, disse ela. Sempre importou. Você é o único em quem eu já confiei. Isso tem que significar algo. Significa, ele sussurrou. Deus, significa. Eles ficaram a poucos centímetros um do outro. O ar entre eles parecia carregado, como se algo tivesse se rompido depois de anos selado. Os olhos dela buscavam os dele, implorantes, determinados, aterrorizados. As mãos dele pairavam perto dos ombros dela, incertas se deveriam tocar ou recuar. Não quero tirar vantagem da sua dor, disse ele com a voz tremendo. E não quero ser algo de que você se arrependa. Você não será, ela disse. Nunca poderia ser. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O zumbido da cidade, a música, as luzes, tudo desapareceu. Só havia aquela sala, aquele momento, aquela barreira que nenhum dos dois jamais ousou cruzar. Ele tocou sua bochecha, o polegar acariciando sua mandíbula. Ela se inclinou na palma da mão dele como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. Mas nunca assim. Nunca com o coração tão aberto, a alma tão exposta. Preciso de tempo, disse ele finalmente. Não porque eu não queira isso, mas porque eu quero mais do que você imagina. Os olhos dela se arregalaram e algo brilhou por trás deles, algo que ela não esperava. Então, suavemente, ele acrescentou. Eu te quis por anos, Samantha, mas não assim, não na dor, não no desespero. Quero você no amor. Já haviam se passado 3 dias desde aquela noite na cobertura de Nathan, e Samantha não conseguia parar de repeti-la em sua mente, suas mãos tremendo enquanto pairavam perto dela, a honestidade na voz dele, o calor no silêncio que se estendia entre eles. Ele não a tocou, não da maneira que ela esperava, mas algo dentro dela mudou para sempre. Desde então, eles só trocaram algumas mensagens de texto, gentis, seguras, cuidadosas. Ela odiava o quão estranho aquilo parecia agora. Quando por anos estar com Nathan tinha sido tão natural, ele tinha sido o lugar seguro dela, sua âncora. Mas agora seus sentimentos estavam confusos. Cada memória entre eles parecia diferente sob essa nova luz, e pela primeira vez, ela não tinha certeza se ele ainda a via da mesma forma. Na noite de sábado, Nathan enviou uma mensagem para ela. Jantar, só nós dois. Sem pressão. Só de ler aquilo, o coração dela bateu mais forte. Ele estava tentando gentilmente, devagar, dando espaço, mas sem deixá-la se afastar demais. Era exatamente o que ela precisava. Eles se encontraram em um pequeno restaurante italiano escondido em Greenwich Village, um lugar onde costumavam ir na faculdade sempre que precisavam escapar do barulho do mundo. Era pouco iluminado, com velas tremeluzindo nas mesas e o cheiro de alho assado no ar. O tipo de lugar onde as paredes sussurram histórias e nada precisa ser apressado. Nathan já estava sentado quando ela chegou, vestindo uma camisa preta com as mangas dobradas até os cotovelos, os dedos traçando a borda do copo. Quando ele levantou os olhos e a viu, algo suavizou no rosto dele. Alívio, admiração, algo mais que ela ainda não conseguia nomear. Você veio, ele disse. Quase não vim, ela respondeu, sentando-se na cadeira à sua frente. Mas então, me lembrei do tiramisu daqui. Ele sorriu, mas os olhos ficaram nela um pouco mais do que o habitual, como se estivesse decorando cada detalhe, ou talvez se desafiando a dizer o que precisava ser dito. A conversa começou leve, trabalho, notícias, a onda absurda de calor, mas por baixo da superfície, a tensão vibrava como uma corrente silenciosa. Cada palavra, cada risada parecia que eles estavam andando numa corda bamba esticada sobre algo mais profundo. No meio do prato principal, ele finalmente falou. Samantha, estive pensando muito sobre o que você disse outro dia. Ela ergueu o olhar, o garfo parando no ar. Queria estar com raiva, continuou ele. Com raiva de você por me pedir algo assim, por reduzir tudo a uma transação, mas eu não consegui. Por quê? Ela perguntou, a voz mais baixa agora.
porque eu sabia o porquê do seu pedido, e no fundo, eu queria dizer sim. O peito dela apertou. Eu estou apaixonado por você desde os 13 anos, Audie. Ele disse assim, sem rodeios, sem dramatizar, só a verdade nua e crua. A vela tremeluziu entre eles. Samantha piscou, paralisada. O quê? Eu te amava quando você usava aparelho e jurava que ia casar com um rockstar. Eu te amava quando você quebrou o tornozelo no baile de formatura e me fez dançar devagar com você mancando. Eu te amava quando você conseguiu seu primeiro emprego e me ligou chorando porque achava que tinha estragado tudo no primeiro dia. Ela engoliu seco, a garganta seca de repente. Você nunca disse nada, ela sussurrou. Eu não podia, ele disse. Você me via como seu melhor amigo. Eu não queria perder isso, então me convenci que era suficiente, que era melhor ter uma parte de você do que nada. O coração de Samantha doeu com a quietude dolorosa na voz dele. Eu pensei que você não me via assim, ela confessou. Eu nunca imaginei. Ele sorriu suavemente. Você sempre estava correndo atrás de algo maior, faculdade, empregos, sonhos. Eu não queria ser mais uma coisa que te afastasse do caminho. Lágrimas surgiram nos cantos dos olhos dela. Por que agora? Ela perguntou. Porque agora eu te vejo claramente, não a garota que amava em silêncio, a mulher à minha frente, corajosa, complicada, ferida, e ainda assim, a pessoa mais importante da minha vida. Ela desviou o olhar, lutando para recuperar o fôlego. Cada parte dela queria fugir para proteger o que eles tinham, para evitar destruir a base que construíram durante tantos anos. Mas outra parte, a parte que sentiu a mão dele no rosto naquela noite, a parte que enviou aquela mensagem cheia de desespero e esperança, sussurrou. Fique. Estou com medo, ela admitiu, a voz tremendo. Eu sei, ele respondeu. Eu também. Ela encontrou os olhos dele novamente e viu neles algo que não sentia há anos. Segurança. Não o conforto da amizade. Não mais. Isso era algo novo. Algo real. Nathan estendeu a mão por cima da mesa, os dedos roçando os dela. Um toque suave e hesitante. Um convite. Eles ficaram em silêncio por um momento, o mundo ao redor desaparecendo em ruído de fundo. E então Samantha falou, quase num sussurro. Não acho que posso voltar a ser como antes. O polegar dele fez um carinho nas costas da mão dela. Eu também não. Mas nenhum dos dois disse o que viria depois, porque algumas verdades, uma vez ditas, não podem ser desfeitas, e alguns sentimentos, uma vez descobertos, recusam-se a ficar enterrados. Ele se levantou e andou ao redor da mesa, puxando-a gentilmente para ficar de pé. Você não precisa fazer nada, sussurrou. Nem hoje à noite, nem nunca, a menos que queira. Ela olhou para ele, a luz tremeluzente da vela dançando em seus olhos. Não havia pressão em seu toque, nenhuma urgência, apenas calor, apenas ele. Eu quero, disse ela com a voz quase inaudível, mas não por causa do trabalho, não porque preciso provar algo, porque finalmente eu também te vejo e não quero continuar fingindo que não sinto isso. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi reverente. Ele a conduziu para a sala de estar, devagar e paciente. O mundo lá fora continuava a se afastar. Um batimento cardíaco de cada vez. A cidade, a pressão, o barulho. Nada disso importava ali. Samantha sentiu a mão dele repousar suavemente em sua cintura. O polegar acariciando a curva da sua lombar. Seu fôlego preso. Seu pulso acelerado nos ouvidos. Ela levantou a mão, os dedos traçando a linha do seu maxilar. Ele fechou os olhos ao seu toque, inclinando-se como se aquilo fosse algo sagrado. E então, finalmente, seus lábios se encontraram. Não foi apressado, não foi desesperado. Foi lento, quase hesitante, como se ambos estivessem memorizando a sensação, guardando-a em um lugar sagrado. Um beijo que não exigia nada, mas dava tudo.
Ele a puxou para mais perto e ela sentiu seu corpo moldar-se ao dele, como se isso sempre tivesse sido destinado. O calor entre eles não era só físico, era emocional, profundo na alma, antigo como séculos. Quando ele sussurrou seu nome, soou como uma oração. Samantha. Ela olhou para ele, olhos arregalados, respiração trêmula. Eu nunca... Quer dizer, eu sei, disse ele suavemente, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. É por isso que estou aqui. É por isso que terei paciência. A ternura na voz dele a desconcertava a cada segundo. Ela assentiu, olhos brilhando. Eles se moveram juntos em harmonia silenciosa. As pontas dos dedos dele deslizaram reverentemente pela sua pele, como se estivesse aprendendo uma língua que já conhecia de cor. Ela respondeu não com palavras, mas com confiança, permitindo que ele a guiasse pela vulnerabilidade que ela temia há tanto tempo. O tempo pareceu se dobrar. Não havia antes, nem depois, apenas o agora, apenas a suavidade dos lábios contra a pele, os sussurros abafados no escuro, o calor de dois corpos que deixavam cair todos os muros que construíram por anos. Nos braços dele, Samantha não se sentiu inexperiente. Sentiu-se poderosa, desejada, amada, e Nathan, ele não tirou nada dela, ele deu. Deu-lhe silêncio quando as palavras eram demais. Deu-lhe tranquilidade quando o momento tremia. Deu-lhe espaço quando seus olhos se encheram de lágrimas e a segurou como se tivesse esperado uma vida para ser permitido. Depois que ficaram deitados, envolvidos no silêncio, a tempestade ainda sussurrando contra as janelas, a luz da vela projetando o ouro pelo teto, Samantha apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo do seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela não teve medo do que poderia vir a seguir. Mas mesmo nessa paz, uma pergunta ficou na quietude. Agora que eles haviam cruzado a linha, poderiam eles alguma vez voltar atrás? O sol surgiu pelas persianas do quarto de Samantha, projetando linhas douradas inclinadas sobre os lençóis, emaranhadas aos seus pés. Ela estava acordada, olhos bem abertos, coração batendo devagar, mas pesado. O suave zumbido de uma nova manhã a envolvia como uma promessa hesitante, que ela ainda não sabia bem como interpretar. A noite anterior tinha sido tudo, mais que paixão, mais que entrega. Foi conexão, inegável, irreversível. Uma mudança que ultrapassou carne e osso. Algo que vivia no espaço entre confiança e desejo. Samantha não esperava sentir-se tão transformada, e ainda assim, quando Nathan a segurou depois, com a respiração firme, os dedos deslizando suavemente pela sua coluna, ela se sentiu mais ela mesma do que nunca antes. Agora a realidade do dia se aproximava. Era segunda-feira, o dia da sua entrevista com George Whitman, e embora a lembrança das insinuações veladas de Richard Bennett ainda pairasse nas bordas da sua mente como fumaça, Samantha já não se sentia a mesma garota que tremia diante da mesa dele. Algo dentro dela havia se aberto, e na quebra descobriu um tipo de força que jamais soube que tinha. Às 8 da manhã, ela estava vestida com um elegante terno azul marinho, cortado sob medida, com saltos nude e um brinco de pérola que um dia pertencera à sua mãe. O cabelo preso num coque baixo, não para parecer mais velha, mas para parecer decidida. Ela não tentava mais convencer ninguém do seu valor. Simplesmente aparecia como quem realmente era. Nathan deixara um bilhete no balcão da cozinha. Aconteça o que acontecer, você já venceu. Orgulhoso de você, Anne. Ela o dobrou cuidadosamente e guardou na bolsa, como um talismã secreto. O prédio que abrigava a Innovate Corp era intimidador mesmo por fora. Sua fachada moderna de vidro e aço refletia o céu em fragmentos, como um espelho partido pela ambição. Lá dentro, o saguão se estendia para cima em silêncio e prestígio. Tudo brilhava, todos se moviam com propósito. No 24º andar, Samantha saiu para um corredor iluminado suavemente e com paredes cinza texturizadas.
A recepcionista a cumprimentou pelo nome, oferecendo um sorriso caloroso, enquanto indicava uma porta. O Sr. Whitman está esperando a senhora. Seu pulso acelerou. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. George Whitman não era o que ela esperava. Estava na casa dos 60 anos, careca, usava óculos de armação fina e um colete azul marinho sobre uma camisa impecável. Levantou-se ao vê-la, estendendo a mão, firme, mas sem agressividade. Seus olhos, afiados e inteligentes, a estudavam com uma intensidade que sugeria que nada lhe escapava. Senhorita Miller, disse ele, por favor, sente-se. Os 45 minutos seguintes foram um turbilhão de perguntas, observações e desafios. Ele perguntou sobre seus cargos anteriores, como lidava com pressão, executivos difíceis, mudanças de última hora, sistemas quebrados, mas também fez perguntas inesperadas. O que você valoriza na lealdade? Como sabe que está na sala certa? O que faz quando sua intuição discorda da sua lógica? Samantha respondeu com honestidade, sem respostas decoradas. Não fingiu ser mais experiente do que era. Em vez disso, falou com clareza, com uma confiança tranquila que não grita para ser notada, mas exige respeito. Em um momento, Whitman recostou-se na cadeira e a observou por um longo instante. O Sr. Bennet disse que você talvez não estivesse pronta, disse ele finalmente, que lhe faltavam certas perspectivas do mundo. Ela prendeu a respiração por um instante, mas não recuou. Eu vivi uma experiência diferente, respondeu calmamente. Uma que me ensinou a ler pessoas, a me adaptar, a ouvir. Isso é o que importa neste cargo. Você não precisa de alguém que tenha estado em todos os lugares. Você precisa de alguém que saiba quando falar e quando ouvir o que não foi dito. Ele sorriu, pequeno, mas sincero. Quando a entrevista terminou, levantou-se e ofereceu a mão novamente. Você nos ouvirá em breve. Mas quando Samantha entrou no elevador, seu telefone vibrou. Era do departamento de RH. Parabéns, a vaga é sua. Por favor, verifique seu e-mail para a carta de oferta e documentos de integração. Ela leu a mensagem 2 vezes, depois novamente, as palavras quase surreais. Pessoas passaram por ela, ocupadas, indiferentes, mas Samantha permaneceu imóvel, a mão apertando o celular, os olhos arregalados de descrença e admiração. Esse momento não parecia uma vitória sobre os outros. Parecia um retorno ao lar, um retorno ao eu que ela havia enterrado sob o medo e as expectativas. Quando finalmente saiu, o sol já havia nascido completamente. A chuva do fim de semana havia passado, deixando as calçadas molhadas mais brilhantes. Ela parou na esquina, deixando a brisa levantar um fio de cabelo do seu rosto. Não era o emprego que a enchia de emoção. Era o que o emprego simbolizava. Ela não tinha conquistado aquilo porque havia se comprometido. Não havia sido escolhida porque se tornou aquilo que os outros esperavam dela. Ela havia sido escolhida porque finalmente ousou ser ela mesma. Mais tarde naquela noite, ela estava sozinha em seu apartamento, o laptop aberto, lendo a carta de oferta. O salário a fez piscar. $15.000 por mês. Plano de saúde privado, viagens internacionais, um futuro muito além do que ela havia permitido a si mesma sonhar. Mas tudo em que ela conseguia pensar era em Nathan. Como ele a havia olhado, como ele esperou, como ele a viu. Não só naquela noite, mas sempre. Ela pegou o telefone para ligar para ele, mas parou. Será que ele ainda estaria esperando do outro lado desse novo capítulo? Já se passaram 12 dias. 12 dias desde que Samantha assinou o contrato, sorriu no corredor da Innovate Corp e entrou numa nova versão de si mesma. 12 dias desde que suas manhãs começaram com expresso num escritório de vidro com vista para o Hudson, e suas noites terminavam com mensagens de texto de Nathan que faziam seu coração doer de um jeito doce.
Tudo estava se movendo rápido, emocionante, cheio de cor, até que numa manhã, o silêncio começou a parecer errado. Samantha chegou ao prédio da Innovate pouco depois das 8 horas. Como sempre, o saguão estava mais silencioso do que o normal. A recepcionista evitou seu olhar, oferecendo apenas um leve aceno. Os elevadores, normalmente cheios de executivos juniores e assistentes jurídicos, agora se moviam lentamente, com paredes espelhadas que refletiam de volta sua própria inquietação. No 24º andar, a energia era diferente. Telefones estavam silenciosos, pessoas cochichavam perto dos bebedouros e desapareciam atrás de portas de vidro das salas de reunião, que nunca antes haviam sido fechadas. Sua mesa, imaculada e cuidadosamente organizada, parecia repentinamente frágil, como um cenário prestes a ser desmontado. Ela se sentou, abriu seu laptop e tentou fazer login. Acesso negado. Ela congelou. Tentou novamente. Mesmo resultado. Seu estômago despencou. Antes que pudesse reagir, sua supervisora direta, Elisa, apareceu ao lado da sua mesa, com uma expressão impenetrável. Ei, Samantha, você pode vir comigo por um momento? Sem explicação, sem sorriso, apenas o frio de algo se desfazendo. Elas caminharam em silêncio até uma pequena sala de reunião sem graça no fim do corredor. Lá dentro, um homem do RH e uma mulher do setor jurídico já esperavam, ambos com pastas à frente e expressões cordiais, mas tensas. Samantha sentou lentamente, seu coração agora batendo forte. Elisa sentou ao seu lado. Primeiro, quero dizer que isso não é sobre você, disse Elisa com voz calma, porém ensaiada. Você não fez nada errado. Então o homem do RH falou. A partir desta manhã, o Conselho Executivo da Innovate Corp congelou todas as atividades de contratação após uma investigação federal sobre a conduta financeira de George Whitman. As palavras caíram como tijolos. Como assim? Samantha disse. O Sr. Whitman foi detido no início desta manhã. Há acusações de fraude, desvio de fundos e uso de informações privilegiadas. É um caso em andamento. Samantha piscou, atordoada. Elisa inclinou-se para a frente. Infelizmente, todas as contratações recentes em sua divisão estão sendo revisadas. Legalmente, somos obrigados a suspender sua posição até novo aviso. Suspensa? Ela repetiu. A mulher do setor jurídico balançou a cabeça suavemente. Devido à natureza da investigação, temos que considerar os contratos inválidos. O Sr. Whitman agiu fora da política da empresa. Até que o conselho decida como proceder, todas as ofertas de emprego feitas nos últimos 30 dias são anuladas. A respiração de Samantha ficou presa no peito. Então, eu não tenho emprego. Houve uma pausa. Sentimos muito, disse Elisa. O restante da conversa se tornou um borrão. Frases como indenização, gestão de reputação e cooperação com autoridades rodavam em sua mente como fumaça que ela não conseguia respirar. Ela assentiu mecanicamente, assinou os formulários que lhe foram entregues e foi conduzida de volta à sua mesa, com tempo apenas para pegar seus pertences pessoais, suas plantas, seu caderno, o cartão que Nathan havia colocado em sua bolsa e que ela havia preso no seu quadro de cortiça. Vai ser o fogo. Você nunca foi feita para ficar pequena. Às 10h15, Samantha estava do lado de fora, na calçada, o vento mordendo suas bochechas, a cidade girando ao seu redor como se nem tivesse notado. Ela ficou parada por muito tempo. O êxtase de um sonho realizado tinha despencado sem aviso. Seu mundo virou de cabeça para baixo em menos de 2 horas. A versão de si mesma em que ela acabara de começar a acreditar, a profissional, a adulta, a mulher no controle, parecia uma fantasia que alguém havia arrancado dela. Ela foi para casa e desabou no sofá, incapaz de chorar, incapaz de falar.
O silêncio do apartamento zombava dela. Sua caixa de entrada foi inundada por alertas de notícias sobre o escândalo. Titã da tecnologia é preso por fraude de 300 milhões. George Wittmann teria orquestrado rede de uso de informações privilegiadas durante décadas. Innovate Corp enfrenta congelamento federal e colapso interno. Cada manchete atingia como um novo golpe. No fim da tarde, Nathan ligou. "Ei, você está bem?" perguntou ele. Ela não sabia o que responder. Queria contar tudo, cair na segurança da voz dele, deixar que ele a lembrasse de quem ela era. Mas sua vergonha era mais alta. E então, sem querer, um pensamento surgiu. Será que dormi com ele à toa? No momento em que essa ideia apareceu, ela recuou. Mas era tarde demais. A semente havia sido plantada, não porque ela acreditasse, mas porque o mundo acreditaria. Ela apertou o telefone contra o peito e soluçou, a culpa invadindo suas costelas como água gelada. Ela havia feito algo corajoso, vulnerável, verdadeiro. Mas agora, sem o emprego que parecia símbolo de transformação, tudo o que sentia era nua, incerta, frágil. Ela não retornou as ligações, nem as mensagens de Nathan que vieram depois. "Estou aqui, não importa o que aconteça. Por favor, me deixe entrar." Ela não sabia mais como deixar alguém entrar, porque a porta que havia aberto tão amplamente se fechou com estrondo, e Samantha não tinha certeza se teria forças para abri-la de novo. Os dias que se seguiram passaram em câmera lenta, como páginas de um livro que alguém deixou cair na água, distorcidas, ilegíveis, mais pesadas do que deveriam ser. Samantha mal saiu do apartamento. A cidade lá fora continuava girando, buzinas soando, pessoas correndo, luzes piscando, sem perceber sua imobilidade. Mas dentro do seu pequeno apartamento em Brooklyn, o tempo havia desmoronado. Suas rotinas se dissolveram. O café esfriou no balcão. As roupas ficaram dobradas na cesta. O espelho acumulava poeira. Seu telefone permaneceu silencioso. Não porque ninguém ligava, mas porque ela não atendia. Nathan havia mandado mensagem de novo na manhã após o escândalo. "Por favor, Sammy, deixa eu ir até você." Ela ficou olhando para a mensagem por 10 minutos inteiros, os dedos pairando sobre a tela, mas no fim, virou o telefone para baixo e se afastou. Não era só o emprego, era a vergonha. Ela havia feito uma escolha profundamente pessoal e irreversível. E então, aquilo que havia impulsionado sua coragem acabou sendo uma mentira. Não importava que ela não tivesse dormido com Nathan por causa do emprego. Ainda assim, parecia que o timing atraiu, como se suas emoções tivessem sido manipuladas pelo próprio destino. Pior, parecia que ela havia contaminado algo sagrado entre eles. Ela sabia que Nathan não veria as coisas assim. Ele nunca diria aquelas palavras. Mas isso não impedia a voz em sua própria cabeça de sussurrá-las repetidamente. Ele provavelmente também se arrepende. Ela evitava o e-mail. Sua caixa de entrada estava cheia de notificações, sites de empregos, retornos de recrutadores, desculpas não lidas do RH da Innovate. Ela não conseguia encarar tudo aquilo. Ainda não. Os dias se transformaram em uma semana e depois em outra. O silêncio entre ela e Nathan aumentava, tornando-se uma presença em si mesma, como uma terceira pessoa sentada na sala, encarando-a toda vez que ela pensava em entrar em contato. Ela sentia falta dele desesperadamente, do calor dele, da certeza dele, do jeito que ele dizia seu nome como se tivesse peso. Mas como poderia encará-lo quando tudo o que sentia era fracasso? No 9º dia, ela voltou à Techline. Passar por aquelas portas de vidro familiares era como entrar num sonho que ela já havia superado. O ar-condicionado ainda exagerava, a recepcionista ainda mascava chiclete e o zumbido das impressoras ainda preenchia o espaço com ruído branco. Mas Samantha não era mais a mesma. Ela tinha estado em salas de reunião. Confiaram a ela agendas milionárias.
Ela tinha sido beijada como se importasse, tocada como se fosse preciosa. E agora, de volta à sua antiga mesa, nada mais fazia sentido. Ela sentou-se rígida, mãos cruzadas, encarando a mesma planilha em que trabalhava antes de tudo mudar. Richard Bennett passou por ali uma vez. Não disse uma palavra, apenas lançou um olhar com algo indecifrável na expressão. Talvez culpa, talvez satisfação. Ela desviou o olhar. Naquela tarde, conferiu o telefone. Nenhuma mensagem. Pela primeira vez, Nathan não havia tentado. Naquela noite ficou em frente ao espelho, toalha enrolada no corpo, vapor do chuveiro ainda embaçando as bordas do vidro. Seu reflexo parecia estranho, mais velho, mais duro, mais triste. Traçou os dedos sobre a clavícula, o mesmo lugar onde Nathan a beijara quando disse que ela era corajosa. Aquele momento parecia outra vida. Então, impulsivamente digitou o número dele numa nova mensagem. Oi. Olhou para ela e apagou. Digitou de novo. Obrigada por ter ligado naquela noite. Desculpa por não ter atendido. Eu não estava pronta. Mandou. 5 minutos se passaram. Depois 10. O celular vibrou. Você nunca precisa se desculpar comigo. Eu ainda estou aqui. Sempre. As lágrimas surgiram instantaneamente, mas ela não respondeu, porque ainda aqui não significava ainda esperando. E uma parte dela se perguntava se não era tarde demais para voltar ao que eles tinham. Uma semana depois, um colega da Techline passou pela sua mesa com um sorriso solidário. Ei, só queria avisar. Viu Nathan ontem à noite. Parecia que estava com alguém. O corpo de Samantha ficou imóvel. Ela assentiu educadamente. Obrigada. O colega saiu, sem saber o efeito que aquelas palavras causaram. Ela não chorou, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, foi para casa, encolheu-se na cama e ficou olhando para o teto. Se ele estava com alguém, ela não tinha o direito de culpá-lo. Ela o havia fechado, afastado, deixado suas mensagens sem resposta. Ela tinha feito tudo o que jamais imaginou fazer com alguém que amava. Amava. Sim, aquela palavra não era mais confusa. Não se tratava da noite que passaram juntos ou da história que construíram. Era sobre a parte dela que ainda se virava para a porta quando ouvia uma batida, esperando que fosse ele. Mas o silêncio respondia mais alto que passos. E nesse silêncio, Samantha teve que lidar com o custo do que havia perdido. Não apenas um emprego, ou um título, ou um sonho, mas uma conexão que a carregou por todas as tempestades até agora. A ligação veio numa quinta-feira de manhã. Samantha estava no meio da segunda xícara de café, sentada em sua mesa na Techline, encarando sem foco uma planilha que já havia atualizado 3 vezes. Seus olhos estavam inchados por uma noite sem sono. Seu coração, dolorido por um silêncio que já durava quase 2 semanas. Nathan não havia ligado de novo e ela não ousava contatá-lo. O telefone na bolsa vibrou uma vez, depois outra. Número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Alô, bom dia, eu am a phone senhorita Miller. Meu nome é Rachel Harmon. Estou ligando da Harrison & Solutions. Recentemente recebemos uma forte recomendação interna para uma vaga de associada sênior aberta, e seu nome foi apresentado como candidata principal. Você estaria disponível para uma entrevista virtual esta tarde? Samantha piscou. Desculpe, qual empresa você disse? Harrison & Solutions, repetiu Rachel. Somos uma empresa global de estratégia e consultoria. Temos um escritório em Manhattan, mas este cargo é híbrido, flexível, com oportunidades de trabalhar com clientes internacionais. O pulso de Samantha acelerou. Ela já ouvira falar deles, claro que sim. Harrison era prestigiada, seletiva, o tipo de lugar onde as pessoas ou se esgotam ou constroem carreiras para a vida toda. Ela nunca havia se candidatado lá. Nunca sonhou que alguém como ela pudesse estar no radar deles. Eu não me inscrevi, disse devagar. Eu entendo.
respondeu Rachel. Como mencionei, foi uma recomendação interna, extremamente forte, devo acrescentar. O coração de Samantha bateu mais forte. Você sabe quem me indicou? Receio que a recomendação seja confidencial, disse Rachel, mas levamos isso muito a sério. Uma pausa. Então, você está disponível às 14 horas hoje? Samantha assentiu antes de perceber que precisava responder em voz alta. Sim, disse rápido. Sim, absolutamente. Quando desligou, suas mãos tremiam. Levantou-se, foi à copa e jogou água fria no rosto. Seu primeiro instinto foi suspeita. Por que agora? Como? Mas por trás da confusão, uma pequena chama de esperança acendeu-se, quente, cautelosa. Ela se preparou para a entrevista como se sua vida dependesse disso. Às 13h58, entrou na videochamada, o coração batendo forte sob a blusa. Rachel já estava lá, acompanhada por 2 outros avaliadores, um consultor sênior e um diretor de operações. Eles eram inteligentes, diretos, mas justos. Fizeram perguntas ponderadas sobre liderança, estratégia, conexão humana. Samantha falou clara e honestamente. Não atuou. Compartilhou suas dificuldades, suas lições, seus instintos. Pela primeira vez em semanas, sentiu que estava construindo algo novamente. Quando a entrevista terminou, Rachel sorriu. Entraremos em contato em breve. Obrigada pelo seu tempo, Samantha. Naquela noite, ela quase não dormiu. Ficou olhando para o telefone muito depois da meia-noite, pensando. Será que foi ele? Nathan, será que me indicou? Parecia absurdo. Eles não estavam se falando. Ele podia ter seguido em frente, mas de algum modo, ela sabia como seu nome tinha surgido tão especificamente. O tom na voz de Rachel quando disse, extremamente forte, era ele. Mesmo à distância, mesmo em silêncio, Nathan ainda a protegia. 2 dias depois, veio a oferta. $18.000 por mês, benefícios, exposição internacional, promoção em título e responsabilidade. O tipo de oferta que não apenas muda empregos, mas vidas. Samantha sentou-se à mesa da cozinha, encarando o PDF, mãos cobrindo a boca, o peito apertado, não só pela descrença, mas pela gratidão silenciosa que florescia entre as rachaduras de sua dúvida. Ela não ganhou isso porque alguém entregou. Ganhou porque alguém acreditou nela o suficiente para abrir uma porta, e ela passou por ela. Sem hesitar, assinou a carta de oferta naquela noite. Depois, abriu uma mensagem em branco no telefone. Digitou. Conseguiu emprego. Obrigada. Sei que foi você. Ela olhou para as mensagens, depois apagou. Digitou novamente. Ninguém jamais acreditou em mim, do jeito que você acredita, mesmo quando eu não merecia. Apagou isso também. No fim, enviou apenas 3 palavras. Obrigada, Nathan. Ele respondeu alguns minutos depois. Você nunca precisou pedir. Ela apertou o telefone contra o peito. Sem declarações, sem exigências, só a verdade, enviada silenciosamente pela ponte das coisas quebradas. Não era uma reconciliação, ainda não, mas era um começo. E começos, Samantha aprendera, são coragem vivida. O escritório da Harrison & Solutions tinha janelas do chão ao teto e pisos de pedra polida que ecoavam suavemente a cada passo confiante de Samantha. Uma semana no novo emprego, e ela já sentia a diferença, não só na vista ou no salário, mas em como as pessoas ouviam quando ela falava, como ela ouvia a si mesma. Ela estava prosperando, mas mesmo com os dias cheios de reuniões estratégicas, chamadas com clientes e apresentações tarde da noite, havia um silêncio que ela não conseguia ignorar. Nathan não tinha respondido à última mensagem dela, além daquelas palavras silenciosas. Você nunca precisou pedir. Ela as relera 1 dúzia de vezes. Ela sentia falta dele, não só do conforto da presença dele, ou dos velhos ritmos da amizade, mas da versão de si mesma que era quando estava com ele. Desarmada, honesta, totalmente vista.
E agora que finalmente estava estável novamente, finalmente em pé por conta própria, a pergunta que a assombrava era simples e aterradora. Será que ela esperou tempo demais? Na tarde de sexta-feira, algo dentro dela quebrou. Saiu do trabalho cedo, sob a desculpa de um assunto pessoal. Pegou um café na loja que eles costumavam amar na Spring Street e caminhou em direção à sede da Brooks Global, a empresa da família de Nathan. Não ligou antes, não pensou demais, apenas apareceu. A recepcionista sorriu educadamente quando Samantha deu seu nome. O Sr. Brooks está em reunião, mas vou avisá-lo que você está aqui. Por favor, aguarde na sala executiva. A sala era elegante e silenciosa, com cadeiras de veludo cinza e uma obra de arte que parecia vento congelado em movimento. Samantha sentou, coração acelerado, dedos apertando firmemente a xícara de café que ela de repente se arrependeu de ter trazido. Após 10 minutos, a porta se abriu e Nathan entrou. Ele parecia diferente, não drasticamente, mas do jeito que a dor, a saudade e as noites sem dormir deixam sombras sob os olhos. Ele vestia um terno sob medida, mas a gravata estava frouxa, a camisa um pouco amassada e a calma usual, substituída por algo mais guardado. Samantha, disse surpreso. Não sabia que você vinha. Ela se levantou. Eu também não, respondeu suavemente. Eu só precisava te ver. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então ela acrescentou. Obrigada pelo que você fez. Ele assentiu lentamente. Você mereceu esse emprego. Eu só lembrei eles de olhar para você. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Senti sua falta, disse. Nathan exalou, passando a mão pelos cabelos. Ele não falou imediatamente. Os olhos dele se voltaram para o corredor atrás dele. Então ela a viu. Uma mulher parada fora da parede de vidro conversando com um assistente. Loira, elegante, o tipo de perfeição sob medida que Samantha nunca tentou ser. Ela se movia como alguém acostumada a lugares como aquele. Lauren Mitchell. Samantha já a tinha visto antes, em fotos online, nos braços de Nathan, em eventos de caridade. E agora, tão perto, o nó no estômago apertou ainda mais. Ela trabalha aqui agora? Samantha perguntou a voz fina. Os olhos de Nathan escureceram, mas ele não recuou. Ela entrou na empresa no mês passado. Então, vocês estão juntos? Estou tentando, disse ele cuidadosamente. Achei que você não queria me ver. Você me afastou, Sam. Eu esperei. Esperei mais do que deveria, mas as pessoas só esperam por tanto tempo antes de seguir em frente. Samantha engoliu o nó na garganta. Eu não estava pronta, sussurrou. Eu sei. Eu tive vergonha, não de você, de mim, do que eu achava que tudo significava, e depois não soube como voltar. Nathan deu um passo à frente. E agora? Ela olhou para ele. Os olhos dele tinham perguntas que ela não sabia responder. A proximidade dele fez seu fôlego falhar, mas havia distância nele também, daquela que não vem do tempo, mas da dor. Eu não sei, disse honestamente, mas não podia mais ficar em silêncio. A expressão de Nathan mudou, suavizou talvez, ou endureceu. Ela não conseguiu distinguir. Eu te amei, disse ele baixinho, e talvez ainda ame, mas amor precisa de mais que momentos, precisa de presença. Você se foi quando eu mais precisei. As lágrimas arderam nos cantos dos olhos dela. Eu sei. Ela deu um passo à frente, estendeu a mão para a dele, mas ele não a encontrou. Não desta vez. Atrás deles, a risada de Lauren ecoou suavemente. Samantha deixou a mão cair. Acho que devo ir, disse. Nathan não a deteve, não a chamou. Não disse seu nome como costumava. Ela saiu de cabeça erguida, coração trêmulo, e com a clareza fria de que, às vezes, o timing não é só errado, é brutal. Mas, mesmo ao chegar no elevador, ela não conseguiu se livrar da sensação de que aquilo não era o fim.
Ainda não, porque algo nos olhos dele tinha rachado, e alguns silêncios não duram para sempre. As portas do elevador se fecharam atrás dela, com um suspiro metálico silencioso, mas o eco do silêncio de Nathan acompanhou Samantha até o chão. Quando ela saiu na rua, o mundo lá fora parecia mais alto. Carros buzinavam, vozes subiam, sirenes gritavam à distância, mas dentro dela tudo estava abafado, como se sua alma tivesse sido mergulhada em vidro. Ele não a impediu, não chamou seu nome, não correu atrás como antes. E de alguma forma isso doeu mais do que qualquer palavra dura poderia doer. Samantha caminhou sem destino, deixando o ritmo dos saltos a levá-la pelo Midtown, passando por cafés movimentados, trabalhadores noturnos e luzes piscando. Ela não chorou, ainda não. Estava cheia demais de "e se", das palavras que deveria ter dito antes, das horas que deveria ter passado, não em silêncio, mas em pedido de desculpas. Quando chegou ao apartamento, o céu já tingia-se de um lavanda profundo, aquele tipo de crepúsculo que pede reflexão. Ela tirou os sapatos, largou a bolsa no balcão e caiu no sofá, olhando para o ventilador de teto girando acima dela. Nathan estava seguindo em frente. Essa verdade caiu sobre ela como uma segunda pele. Ele não era cruel, não era vingativo, mas ela o tinha afastado no momento em que ele estava mais vulnerável, e agora ele se protegia da única forma que podia, escolhendo outra pessoa, alguém que não desaparecesse, alguém que não voltasse de mãos vazias e olhos trêmulos. O pensamento cortou a fundo. Ela abriu o telefone e encarou a última mensagem que ele enviara. "Você nunca precisou pedir." Ela não respondeu, nem mesmo disse "desculpa", apenas "obrigada", simplesmente tarde demais, pouco demais. Por um momento, digitou algo novo. "Você ainda pensa em mim?" Depois apagou. Digitou novamente. "Eu nunca parei de te amar, só não sabia como mostrar." Apagou isso também. No fim, largou o telefone e se afastou. Ela começou a se jogar no trabalho, com uma dedicação quase violenta. Na Harrison, ela rapidamente ganhou respeito. Colegas buscavam sua opinião, supervisores elogiavam sua eficiência. Ela ficava até tarde na maioria das noites, não porque tinha que ficar, mas porque o silêncio do trabalho abafava todo o resto. Mas nenhuma planilha ou apresentação poderia parar a dor que surgia nas horas silenciosas. À noite, quando a cidade se acalmava, ela deitava na cama e ouvia o rangido do radiador, ou o tic-tac do relógio da cozinha, e se perguntava se ele alguma vez olhava para o telefone e pensava nela. Às vezes, ela o imaginava deitado ao lado de Lauren. Será que ele sorria do mesmo jeito? Será que ainda dormia com um braço acima da cabeça, uma perna pendurada da cama? Será que dizia a ela as coisas que antes só dizia para Samantha? O ciúme era silencioso, não raivoso, apenas triste, como assistir outra pessoa ler o livro que você nunca terminou de escrever. Numa noite, sua colega Ava bateu suavemente na porta do escritório. "Vamos tomar uns drinks no Thistle hoje. Você devia ir." Samantha balançou a cabeça. "Tenho um prazo." "Você sempre tem um prazo." Ava hesitou. "Você não pode trabalhar para sair de um coração partido, Sam." Samantha levantou os olhos, surpresa. "Eu não disse que estava." "Nem precisava", disse Ava suavemente. "Está escrito na sua cara e na forma como você tenta provar que está bem." Samantha não respondeu, mas naquela noite, depois de olhar para a tela do computador por 1 hora sem digitar uma palavra, fechou o laptop e trocou a roupa por jeans e um suéter. No Thistle, tomou um copo de vinho, depois outro. Riu de piadas que não foram tão engraçadas, sorriu para um homem que sorriu de volta. Quando ele perguntou se ela queria dançar, ela hesitou, mas disse sim. Mas quando ele colocou a mão na cintura dela e se inclinou para sussurrar algo sem sentido, a mente de Samantha viajou. De volta ao terraço do antigo apartamento de Nathan, de volta ao dedilhar do polegar dele no seu ombro,
enquanto assistiam aos fogos de artifício. De volta à forma como ele dizia: "Você não precisa se esforçar tanto. Você já é suficiente." O homem a rodou suavemente. Ela sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos dela, porque seguir em frente não era o mesmo que superar, e a cura não era uma linha reta, era uma espiral que a trazia de volta, vez após vez, ao espaço que ele antes preenchia. Em casa, ela ficou na janela do quarto, olhando as luzes da ponte do Brooklyn brilhando ao longe. Sussurrou no silêncio: "Espero que você esteja feliz." E disse isso com sinceridade, mesmo que isso a quebrasse um pouco mais. O escritório estava incomumente quieto para uma quinta-feira de manhã. Samantha sentou-se em seu canto de vidro, dedos descansando ociosamente no teclado, os olhos fixos num rascunho de proposta que teimava em não fazer sentido há mais de uma hora. Já faziam 6 meses. 6 meses desde o colapso da Innovate. 6 meses desde a última mensagem de Nathan. 6 meses desde que ela esteve no escritório dele e o viu não tentar impedi-la. A dor havia diminuído, mas nunca desaparecido. Como um hematoma desbotado na alma, não mais fresco, mas ainda dolorido quando pressionado. Samantha aprendeu a sorrir de novo, a falar com confiança nas reuniões, a responder e-mails sem deixar o coração gaguejar diante de nomes que não eram o dele. Mas naquela manhã, algo mudou. Começou com uma batida na porta de vidro. Sua assistente entrou com a cabeça aparecendo, incerta. "Tem alguém para vê-la." Sem hora marcada, Samantha franziu a testa. "Quem?" A mulher hesitou. "Ele disse que se chama Nathan Brooks." O coração de Samantha parou. Literalmente, por um segundo, ela esqueceu como respirar. "Deixe-o entrar," ela sussurrou. A porta abriu lentamente e lá estava ele, não de terno nem com sua habitual perfeição. Nathan estava de jeans escuros, camiseta cinza ardósia sob uma jaqueta molhada pela chuva. O rosto mais magro, os olhos, ainda o mesmo castanho quente, pareciam não ter visto sono de verdade há semanas. Ele segurava um pequeno pedaço de papel dobrado numa mão. A outra permanecia cerrada ao lado do corpo. Ela levantou-se automaticamente sem encontrar voz. "Oi," ele disse, suave, mas firme. "O que está fazendo aqui?" Ela conseguiu dizer. Ele entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. "Não tinha certeza se você me veria." "Quase não te vi," ela admitiu. Ele assentiu, olhando para o papel na mão, depois para ela. "Terminei com a Lauren," disse simplesmente. Samantha piscou. "O quê?" "Há 3 meses. Mas deixei as pessoas pensarem o que quiseram." Foi mais fácil do que explicar porque não podia amar alguém do jeito que amava você. Os joelhos dela fraquejaram ligeiramente. Sentou-se antes que caíssem. "Nathan, pensei que pudesse seguir em frente." Ele continuou. "Eu realmente pensei. Disse a mim mesmo que tinha que ser assim, que você fez sua escolha, que eu merecia estar com alguém que me escolhesse de volta." "Você me escolheu," ela sussurrou. "Ainda escolhe." "Mas eu continuava ouvindo sua voz," disse ele, aproximando-se. Em todo o quarto silencioso, em toda a música. Via sua sombra em todo lugar, cheio de gente, e tentava esquecer. "Deus, eu tentei." Samantha engoliu em seco, as mãos tremendo no colo. "Eu não estava pronta," disse. "E quando pensei que você se foi..." "Eu me fui," disse ele, "mas eu não estava livre." Ele desdobrou o papel na mão e entregou a ela. Era uma foto antiga, desbotada, dela e de Nathan, adolescentes sentados na beirada de um telhado, com latas de refrigerante barato nas mãos, e a cidade brilhando atrás. Ela usava aparelho nos dentes. Ele tinha um cabelo ridículo. Eles riam. "Guardei isso por 16 anos, disse ele. "Foi na noite em que percebi que te amava." A garganta de Samantha se fechou. "Eu não sabia," ela sussurrou. "Eu nunca te disse," ele falou, "porque sempre tive medo.
Medo que se te dissesse, tudo se acabaria. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E eu estraguei tudo mesmo assim. Não, ele disse suavemente. Nós dois estragamos. O silêncio os envolveu. Não era frio desta vez, nem distante, só cheio de tudo que nunca foi dito. Ela levantou-se devagar, caminhou em volta da mesa até ficar bem na frente dele. Não sou a mesma garota por quem você se apaixonou, disse. Cometi erros, fui egoísta, te afastei quando tudo o que você fez foi me amar. Eu não quero a garota que amei, disse ele com a voz embargada. Quero a mulher que você se tornou por tudo o que passou, até pelas partes que te quebraram. Ela olhou para ele, lágrimas ameaçando cair. Não sei como consertar isso, admitiu. Você não precisa, ele sussurrou. Só me deixe ficar desta vez. A mão dela encontrou a dele. Os dedos se enrolaram na pele familiar e a represa se rompeu. As lágrimas deslizaram silenciosamente pelas bochechas dela, mas ela não se afastou. Ele não as enxugou. Só a deixou sentir, porque o amor não é barulhento, é presença, perdão, recomeço. Ele se inclinou, não para beijá-la, mas para apoiar a testa na dela, respiração com respiração, coração com coração. Ainda sou seu, disse ele, se você me quiser. E Samantha fechou os olhos, porque uma parte dela ainda não acreditava que aquilo fosse real, mas todo o seu ser esperava que fosse. A chuva batia suavemente nas janelas do penthouse em Brooklyn Heights, e o aroma do café fresco misturava-se com o leve cheiro de jasmim, que Samantha sempre borrifava nos pulsos de manhã. A cidade ainda dormia, envolta num véu cinza de névoa e silêncio. Ela olhava pela janela, cabelo solto nos ombros, caneca nas mãos, e o coração em paz. 1 ano se passou desde o retorno de Nathan. 1 ano desde que ela disse sim, não com palavras, mas com a decisão de ficar, recomeçar, amar com coragem. Agora compartilhavam aquele espaço amplo e acolhedor, com janelas abertas para o mundo e espaço suficiente para respirar, sem perder um ao outro. Havia livros espalhados pela sala, receitas grudadas na geladeira, risadas ecoando em domingos preguiçosos, e o tipo de silêncio que acolhe ao invés de afastar. Samantha recusou a oferta para assumir uma filial em Miami. A oferta era tentadora, financeiramente absurda, mas ela não hesitou. Não desta vez. O tempo lhe ensinou que nem toda promoção vale a distância de quem segura sua mão quando você acorda chorando sem motivo. Ela foi promovida ali mesmo, em Nova York, a diretora regional da Harrison. Liderava agora com empatia, visão e força, mas não precisava mais provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesma. Nathan, por sua vez, começou a se afastar das pressões da empresa da família. Vendeu sua participação na holding principal e investiu em algo próprio, menor, mais humano, uma startup social focada em educação pública e inovação tecnológica. Ele disse que isso lhe permitia dormir em paz, e juntos, simplesmente eram. Sem pressa, sem máscaras, sem urgência desesperada para salvar algo que mal tinha começado. Naquela manhã chuvosa, Samantha não esperava surpresas. Era uma sexta-feira como outra qualquer. Ela tinha uma reunião às 11 horas e Nathan havia saído cedo para o escritório. Pelo menos era o que ele dissera. Mas quando ela voltou do banho, uma pequena caixa embrulhada em papel azul fosco com uma fita dourada descansava sobre seu travesseiro. Ao lado, uma nota. Você ainda gosta de promessas? O coração dela tropeçou. Sentou-se na beira da cama com as mãos trêmulas e desfez cuidadosamente a fita. Dentro da caixa havia um anel antigo com um pequeno diamante oval e uma aliança de ouro branco finamente trabalhada. Era discreto, delicado e absurdamente familiar. Quando o segurou entre os dedos, entendeu o porquê. Era o anel da adolescência dele, que Nathan uma vez lhe mostrara em segredo, aos 17 anos, quando disse: comprei isso numa feira.
Um dia vou dar para alguém, se eu for corajoso o bastante. Ela riu entre as lágrimas, incapaz de respirar profundamente. Antes que pudesse se levantar, a porta do quarto se abriu. Natan estava ali, molhado pela chuva, cabelo pingando, olhos brilhando como na noite em que disse: "Você já é suficiente." "Você guardou isso," ela sussurrou, mostrando o anel. "Por 15 anos," ele respondeu, se aproximando com passos lentos e deliberados. "Mas não era o momento certo. Você não era a mulher que está diante de mim agora, e eu não era o homem que podia acompanhar você." Ela engoliu em seco, e agora ele se ajoelhou, sem pressa, sem ensaio. "Agora eu sei que o amor mais lindo não vem da certeza, vem da escolha diária de ficar, mesmo quando é mais fácil fugir." Ele pegou a mão dela, ainda úmida do banho, ainda tremendo de emoção. "Você será meu lar neste mundo, com todas as suas imperfeições, com tudo que fomos e tudo que ainda seremos." Samantha chorou sem fazer barulho, porque não precisava, pois cada lágrima dizia sim. Ela assentiu, rindo entre as lágrimas. "Claro que sim, Nathan." Ele deslizou o anel em seu dedo. Não era perfeito nem novo, mas cheio de história, cheio de tempo, cheio de espera. Então ele a abraçou, forte, demoradamente. Ali mesmo, no silêncio entre uma proposta e um futuro, o mundo deles começou de novo. Não do jeito que imaginaram na juventude, mas melhor, mais real, mais maduro, mais humano. Eles não precisavam mais se curar para merecer amor. Eles escolheram um ao outro para se curar juntos. E esse foi o começo de tudo. Nem toda história de amor começa com um beijo, e nem toda reconciliação acontece na hora certa. Mas às vezes o amor resiste, mesmo quando está ferido, mesmo quando tudo parece perdido. Natan esperou. Samantha ficou em silêncio. E no fim, não foi o destino que os juntou. Foi a coragem de recomeçar, mesmo depois de tudo. E você, acredita que o amor pode sobreviver ao silêncio? Ou acha que quando alguém vai embora, é porque nunca quis realmente ficar? Conte para nós nos comentários. Você está ouvindo essa história de onde? Seu like ajuda o canal a crescer e continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor de novo.